Internacional tem interesse no lateral Alexandro, Flamengo acerta com o novo zagueiro e o paraguaio Matias Rojas está deixando o Corinthians. Bora para mais um super giro de notícias do mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. O Internacional segue no mercado em busca de um reserva imediato para o uruguaio Sérgio Rocher e, de acordo com informações do All Sport, o Colorado abriu negociações com São Paulo para contratar o goleiro Jandrei. O arqueiro tem 30 anos e atualmente é o goleiro reserva do clube paulista. Ele chegou ao tricolor na temporada 2022, mas foi pouco utilizado nos últimos 2 anos. Entre 2023 e 2024, ele soma apenas 7 partidas. Após a lesão de Ivan, que acabou machucando o joelho em sua primeira partida com a camisa do Inter, a posição de goleiro virou uma das prioridades da direção do Colorado. O Internacional também está pensando alto para a lateral esquerda e tenta assinar um pré-contrato com Alexandro, da Juventus. O jogador de 33 anos, que defendeu a seleção brasileira na última Copa do Mundo, tem contrato com o clube italiano até o dia 30 de junho. Desta forma, ficaria livre no mercado e poderia trocar de clube ao fim da temporada europeia em julho sem a necessidade de compra. Apesar do interesse, o negócio ainda é visto como muito complexo no Beira-Rio. Neste momento, a tentativa é de apresentar um projeto de convencimento para que o atleta retorne ao Brasil após mais de uma década atuando na Europa. Revelado no Atlético Paranaense, Alexandro foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Santos, sendo vendido ao Porto ainda em 2011. A transferência para o futebol italiano ocorreu em 2015. O Atlético Goianiense anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Johnny Gonzalez. Também conhecido como Speed, o jogador colombiano de 29 anos assinou com o Dragão por uma temporada até o fim deste ano. Speed Gonzalez estava por último no Fluminense, onde disputou 21 partidas e marcou um gol. Em 2024, ele foi utilizado apenas uma vez. Em 2019, na primeira passagem pelo tricolor carioca, foram 17 gols em 62 partidas. O atacante também já defendeu o Envigado, o Júnior Barranquilla e o Deportivo Cali na Colômbia, o Corinthians e o Ceará no Brasil, o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e o Portimonense de Portugal. E o meio-campista paraguaio Matias Rojas está deixando o Corinthians. O jogador alegou falta de pagamento de salários atrasados por parte do clube, negocia a rescisão de contrato e não pretende mais vestir a camisa alvinegra. Em nota oficial, o clube afirmou que foi pego de surpresa com a ausência do meia no treino desta quinta-feira e que não tem maiores informações sobre o caso. Contratado pelo Corinthians em julho do ano passado, na gestão de Duílio Monteiro Alves, Matias Rojas tem contrato até 2027. Em janeiro, ele já havia ameaçado deixar o clube e acionar a FIFA para resolver pendências referentes a seus direitos de imagem. A diretoria agora, comandada por Augusto Melo, fez um acordo com o atleta e conseguiu mantê-lo no elenco. Agora, o meia alega não ter recebido a parcela do mês de fevereiro. Por outro lado, intermediários do meio-campista Oliver Torres entraram em contato com o Corinthians para tentar trazer o jogador ao futebol brasileiro. Houve um contato na última semana a fim de reforçar o interesse do atleta em jogar no clube paulista, mas a situação, contudo, ainda não avançou. Nos bastidores, o técnico Antônio Oliveira aprova a contratação do espanhol de 29 anos. No entanto, a questão financeira é a maior preocupação da diretoria liderada pelo presidente Augusto Melo. O jogador gostaria de receber cerca de R$800 mil para atuar no Brasil e o mandatário entende que o valor é elevado neste momento. O diretor de futebol do clube, Fabinho Soldado, é quem mantém contatos com os empresários. No Sevilha desde julho de 2019, o meio-campista, que exerce mais de uma função no meio de campo, tem contrato com o clube até 30 de junho de 2024 e não terá o vínculo renovado. E de acordo com o IG Esportes, o Santos manifestou interesse no atacante Gé, destaque da Ponte Preta neste início de Paulistão. O Peixe sondou recentemente a situação do atleta, mas até o momento não avançou para uma oferta. Gé tem contrato com a Macaca até 2027 e 60% dos seus direitos econômicos vinculados ao clube. A parte restante pertence à Itapirense e também de São Paulo. Em janeiro, o Vitória tentou a contratação do atacante, no entanto, os altos valores pedidos pelo time paulista afastaram o clube da Série A do negócio. Em 37 jogos disputados pela Ponte Preta em 2023, ele marcou 13 gols e deu 4 assistências. Na atual edição do Paulistão, Gé soma 4 gols em 9 partidas até aqui. O Atlético Mineiro teve a primeira proposta pelo atacante Brian Palacios recusada, mas o Galo não desistiu e apresentou uma nova oferta para o Atlético Nacional. O clube mineiro aumentou a proposta para cerca de 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais. Os valores foram justamente o que travaram a negociação na primeira tentativa. O atacante entrou em campo no intervalo da partida da última quarta-feira, na derrota para o Nacional do Uruguai pela Libertadores.
Na semana passada, o Galo fez uma oferta de 2 milhões de dólares, 9,9 milhões de reais. No entanto, a equipe colombiana deseja negociar o atacante de 21 anos por 4 milhões de dólares. O Cruzeiro fez uma proposta para a renovação contratual do lateral esquerdo Marlon, mas os números oferecidos pelos mineiros não agradaram o jogador. A diretoria de Ronaldo Fenômeno propôs um aumento salarial de 10% ao atleta, que apresentou uma contraproposta e pleiteia uma valorização maior, de acordo com o portal Gol. A pedida do jogador é considerada alta pelos mineiros, mesmo que o salário solicitado seja inferior ao de nomes que não conseguiram se destacar pelo clube na temporada passada, casos do centroavante Gilberto, atualmente no Juventude, e do atacante Wesley, que se transferiu para o Internacional. As conversas estão travadas no momento e não há previsão para um desfecho das tratativas. E após longa novela, o Flamengo finalmente encaminhou a contratação de Léo Ortiz junto ao Red Bull Bragantino. Os clubes chegaram ao entendimento para que o rubro-negro pague 8,5 milhões de euros pela transferência e o zagueiro assinará contrato válido até dezembro de 2028. O clube carioca pagará 7 milhões de euros em 2 parcelas e mais 1,5 milhão de euros por variáveis. Uma pendência, porém, ainda impede que o Flamengo e Léo Ortiz celebrem oficialmente o fim da arrastada negociação. O Bragantino deseja que o zagueiro participe dos 2 jogos contra o Botafogo pela última fase de mata-mata da pré-Libertadores. Mesmo assim, ele poderá ser inscrito pelo Flamengo após o fim da janela de transferências do futebol brasileiro. O Flamengo também está próximo de acertar a renovação do meio-campista Igor Jesus. Os cariocas têm conversas adiantadas para acertar a permanência do atleta de 20 anos até 31 de dezembro de 2027. As tratativas estão avançadas para que o volante, utilizado pelo técnico Tite em 3 partidas nessa temporada, assine um novo compromisso no Ninho do Urubu. Igor Jesus já deu sinal positivo para a renovação, que vai culminar também na valorização do jovem de 20 anos. O Vasco da Gama anunciou nesta quinta-feira a renovação contratual do lateral esquerdo Lucas Piton. O jogador de 23 anos tinha contrato até dezembro de 2026 e esticou o vínculo até o fim de 2028. Lucas Piton tem sido um dos destaques do Vasco na temporada 2024. Contratado no início de 2023, o lateral esquerdo soma 57 jogos, 2 gols e 8 assistências. Na atual temporada, o jogador tem 2 participações em gols em 8 partidas. E de acordo com a rádio ABC Cardinal, o Fluminense está interessado na contratação do goleiro Juan Spinola, titular do Olímpia do Paraguai. Apesar do interesse, as conversas ainda são embrionárias e o tricolor terá concorrência para contratar o jogador paraguaio. No ano passado, o torcedor do Fluminense teve a oportunidade de acompanhar Spinola. O goleiro foi titular do Olímpia nos 2 jogos contra o tricolor pelas quartas de final da Libertadores. Juan Spinola está no Olímpia desde 2023 e coleciona 33 jogos pela equipe paraguaia. Na Europa, o volante Arthur, ex-Grêmio, entrou na mira do Benfica para a próxima temporada do futebol europeu. Atualmente, o jogador de 27 anos está cedido pela Juventus à Fiorentina desde a metade de 2023. De acordo com informações do Tuttosport e Diário de Transferências, o volante deve reforçar o Benfica na próxima temporada do futebol português. O brasileiro tem vínculo com a Juventus até junho de 2026. Para liberar o jogador à Fiorentina, a velha senhora pediu um valor de 4 milhões de euros, aproximadamente 21,3 milhões de reais na cotação da época. Então, rapaziada, esse foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Deixem aí nos comentários suas opiniões, que é muito importante. E não se esqueça de deixar o seu like também, se inscrever aí no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo.